Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem, os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus é o Filho amado do Pai, enviado ao mundo, como nós sabemos, enviado ao mundo para salvar toda a humanidade, para salvar a mim, para salvar você. E Ele cumpre a missão de Messias Salvador exatamente quando, em obediência amorosa à vontade redentora do Pai, Ele se entrega à morte de cruz. Porém, a morte não teve domínio sobre Ele. E por isso, no 3º dia, Jesus ressuscitou, passando da morte à glória da ressurreição. É a sua Páscoa, é a sua passagem da morte à glória da ressurreição. A Páscoa de Jesus, irmãos e irmãs, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória, é garantia da nossa salvação eterna. Neste 2º domingo de Quaresma, o Evangelho que São Marcos nos oferece traz a narrativa da transfiguração de Jesus em um alto monte, que a tradição identifica esse monte com o Monte Tabor. A transfiguração de Jesus no monte, o que ela significa? Ela é a antecipação da glória divina de Jesus. Esta glória que se revelou na ressurreição do Senhor. Como nós ouvimos no Evangelho, naquele momento da transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João estavam ali. E, portanto, eles contemplaram a glória, a manifestação da glória divina de Jesus. E com esta graça, eles, Pedro, Tiago e João, foram alimentados na fé, na divindade de Jesus. Sim, irmãos e irmãs, Jesus não é um Messias qualquer, mas Ele é o próprio Filho de Deus. Naquele momento da transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles também contemplam a aparição de Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Elias
simboliza o profetismo de Israel. Por diversas vezes, os profetas de Deus, os profetas de Israel, os verdadeiros profetas de Deus, anunciaram a vinda do Messias Salvador. Por sua vez, Moisés, ele simboliza a santa lei de Deus, a lei, os mandamentos do Senhor, que devem iluminar o nosso agir, as nossas escolhas, para que realmente possamos viver como povo da aliança de Deus, o novo povo de Deus, que vive à luz da nova lei do Espírito, a lei do amor, tantas vezes apregoada, ensinada por Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, ali, Elias e Moisés confirmam a missão divina, a missão messiânica, a missão redentora de Jesus Cristo. Nesse tempo de Quaresma, nós somos todos, como discípulos e discípulas de Jesus, convidados a escutar aquele que é o Filho de Deus, aquele que nos traz ensinamentos de salvação, aquele que nos comunica a vida eterna por meio de sua palavra, por meio de seus ensinamentos. Não foi à toa que ali na transfiguração a voz do Pai ecoou, dizendo: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Todos nós precisamos, nessa Quaresma, fazer este movimento de conversão a uma escuta sincera, profunda, alegre de Jesus nosso Senhor. Uma escuta dócil, onde possamos verdadeiramente acolher na nossa vida, onde nós possamos verdadeiramente deixar que as nossas escolhas, as nossas decisões, na nossa vida concreta, tudo isso seja iluminado pela palavra redentora de Cristo, pelos seus ensinamentos salvíficos, pelo próprio testemunho dado por Jesus, porque Ele é a palavra encarnada do Pai. Acolher os ensinamentos salvíficos de Cristo, irmãos. Viver concretamente o nosso dia a dia à luz da palavra redentora de Cristo é a garantia feliz de realizarmos a vontade de Deus. A vontade de Deus. Nesta Quaresma, somos convidados à conversão, à obediência livre, à obediência feliz, à vontade de Deus. Esta vontade de Deus, que é muito bem revelada nos ensinamentos salvíficos de Jesus, que o próprio Jesus revela por ser Ele o Filho de Deus, cuja glória divina foi antecipada no mistério de sua transfiguração. Glória que contemplamos no mistério de sua ressurreição. Por isso, irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, peçamos a Deus a graça da conversão à obediência, a um coração dócil, obediência livre, obediência feliz, à vontade salvífica de Deus
expressa, revelada nos ensinamentos salvíficos de Cristo, que o próprio Jesus se revela, porque Ele é a palavra encarnada, a palavra viva de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, o testemunho bonito do nosso pai na fé, Abraão, que sendo provado por Deus, obedeceu à vontade de Deus, levando o seu filho Isaque, o filho da promessa de Deus, para ser sacrificado. E claro, ele obedeceu, porque como nós ouvimos na primeira leitura, ele colocou o seu filho ali no altar para ser sacrificado. No seu coração, Abraão obedeceu à vontade de Deus. Mas o anjo do Senhor interviu. E naquele momento da intervenção do anjo do Senhor, Isaque foi poupado. E depois Abraão ofereceu a ovelha em sacrifício. Um sinal profético do sacrifício do verdadeiro Filho de Deus. Deus não poupou o seu Filho pela nossa salvação, pela nossa redenção. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, aprendeu o que significa obediência, nos fala o autor da carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Jesus aprendeu o que significa obediência pela oferta, pela oblação da sua vontade, por causa da salvação da humanidade. Obediência vem do latim ob audire, que é aquela escuta dócil, aquela escuta focada, aquela escuta totalmente voltada para o que Deus quer. Aproveitemos da Quaresma para buscar mais a Deus na oração, para buscar mais a Deus na escuta de Sua palavra, que não é somente uma escuta física, até porque também eu digo para tantos irmãos e irmãs que são surdos, mas que estão de alguma forma recebendo a minha mensagem nesse momento. Essa escuta que é a escuta do coração, que é a escuta da alma. Deixar a nossa vida ser impregnada da palavra salvífica de Jesus é ter a garantia de obedecer à vontade salvífica de Deus e participar da vitória de Cristo em sua gloriosa ressurreição. Que assim seja na vida de toda a igreja, que assim seja na vida de cada um de nós. Amém.